Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, uma das primeiras preocupações costuma ser entender qual será o tratamento. Mas existe uma decisão que muitas vezes recebe menos atenção do que deveria: escolher quem vai conduzir esse tratamento. Isso acontece porque a maioria das pessoas nunca precisou tomar essa decisão antes. Diferente de outras situações da vida, ninguém cresce aprendendo como escolher um cirurgião oncológico. Quando o diagnóstico aparece, o paciente se vê diante de um cenário completamente novo, cheio de informações, opiniões e dúvidas. É muito comum que a escolha aconteça por indicação de um amigo, de um familiar, ou até pelo primeiro profissional disponível no plano de saúde. E embora as indicações sejam importantes, elas não devem ser o único critério para uma decisão tão relevante. A primeira coisa que vale a pena entender é que nem toda cirurgia de câncer é igual. Muitas pessoas imaginam que retirar um tumor é simplesmente uma questão técnica, mas a cirurgia oncológica envolve muito mais do que isso. Existe planejamento, conhecimento específico sobre o comportamento biológico da doença, definição da melhor estratégia e integração com outros tratamentos que podem ser necessários antes ou depois da operação. Por isso, um dos pontos mais importantes é verificar se o profissional possui formação e experiência específica em cirurgia do teu tipo de câncer. O tratamento do câncer tem particularidades que diferenciam essas cirurgias de muitos outros procedimentos realizados no dia a dia da medicina. Outro aspecto importante é avaliar a experiência daquele profissional com o tipo de câncer que você possui. Um cirurgião pode ser extremamente competente e ainda assim não ter a mesma vivência em determinadas doenças ou procedimentos mais complexos. Quanto mais familiaridade a equipe possui com determinado cenário, maior tende a ser sua capacidade de antecipar desafios e tomar decisões adequadas ao longo do tratamento. Também vale a pena observar como acontece a consulta. Pode parecer um detalhe simples, mas muitas vezes ele revela bastante sobre a forma como aquele profissional conduz seus pacientes. Você conseguiu entender sua doença? As explicações foram claras? Houve espaço para perguntas, para tirar suas dúvidas? Você saiu da consulta sabendo quais são os próximos passos? Essas questões são importantes, porque o tratamento do câncer costuma ser uma jornada que se estende por meses, em alguns casos por anos, e a relação entre médico e paciente precisa ser baseada em confiança, clareza e boa comunicação. Outro ponto que merece atenção é a forma como o profissional avalia o seu caso. Quando falamos em câncer, as decisões mais importantes raramente são tomadas olhando apenas um exame isolado. É preciso analisar o histórico do paciente, os exames de imagem, o resultado da biópsia, as condições clínicas e muitas vezes discutir o caso com outros especialistas envolvidos no tratamento. Quando existe essa visão mais ampla, as decisões tendem a ser mais seguras e mais individualizadas. Muitas pessoas também têm receio de buscar uma segunda opinião médica. Às vezes existe a sensação de que isso demonstra desconfiança ou pode atrasar o tratamento. Na realidade, uma segunda opinião é algo absolutamente legítimo, especialmente quando estamos falando de uma decisão tão importante. Em muitos casos, ela ajuda o paciente a compreender melhor suas opções e seguir o tratamento com mais segurança. Além disso, é importante lembrar que escolher um cirurgião não significa escolher apenas alguém para realizar uma operação. Você está escolhendo um profissional que ajudará a conduzir decisões importantes durante uma fase delicada de sua vida. Por isso, aspectos como disponibilidade, acompanhamento e comunicação também fazem parte dessa avaliação. No final das contas, a pergunta não deve ser apenas quem pode fazer a cirurgia. A pergunta mais importante costuma ser: quem tem experiência para conduzir meu tratamento da melhor forma possível? Essa mudança de perspectiva ajuda a enxergar que o tratamento do câncer envolve muito mais do que um procedimento. Envolve um planejamento estratégico, experiência e acompanhamento ao longo de toda a jornada. Se você conhece alguém que está passando por esse momento, compartilhe este vídeo e me conte aqui nos comentários. Qual você acredita que seja o fator mais importante na hora de escolher um médico para tratar um câncer?